Na verdade, essa palavra vai ser mais uma reflexão, amém? Logo no final nós vamos orar. O pastor João vai estar aqui tocando a obra, né, pastor? Amém. A nossa apóstola também vai estar orando aqui. Pastor Ilha, seja bem-vinda, querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo seu apoio. Os pastores também, obrigada pelo apoio também nesses 1 ano e 3 meses, né? Vocês estiveram aqui. E eu sei que fazer a obra é um desafio, né? É um desafio realmente muito grande. Eu acho que até pelas, talvez, expectativas que nós mesmos criamos, né? E aí se torna um desafio para todos. Eu falo não só por esse momento, mas de modo geral, né? Acho que todas as vezes que eu me frustrei um pouquinho, né, na caminhada, assim, cansei, assim, um pouquinho, não desisti, né? Desistir jamais. Mas a gente cansa, né? Fica um pouco sobrecarregado. Acho que foi pelos momentos que eu mesmo criei diversas expectativas. E a gente idealiza, né? Só que às vezes não é aquilo que o Senhor tem para nós, né? Agora, quando a nossa expectativa, a gente tenta ajustar as expectativas do Senhor, e eu acredito que a obra fica mais suportável e também a gente consegue caminhar mais, né? Caminhar mais, fazer... tá bom, Senhor, do seu jeito, né, Senhor? Então eu vou fazer da sua forma, né? Então isso acalma mais o nosso coração, né? Como a nossa apóstola falou, hoje nós estamos aqui. As pessoas podem achar que a obra é minha. Não é minha obra, eu repito isso. Não é minha. Assim como Deus me colocou você para fazer algo, e Deus há de nos cobrar, né? De nos exortar, ou nos mandar parar e migrar para uma demanda, enfim. Mas a obra ela é do Senhor. Não é minha. Um dia talvez eu vou passar, vai vir outro, né? Mas eu acredito que nós temos que entender bem nosso chamado e caminhar, né? Naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas realmente a luta não é fácil no ministério. É muito grande mesmo. Eu acredito que, eu identifico hoje que uma das grandes lutas não é nem contra o diabo em si. Na verdade ela só que assim, para você não me entender mal, né? Na verdade é lidar eu acho que com as pessoas, né? Se você parar para analisar, acho que a grande dificuldade, eu acho que é quase 100%, irmãos. Às vezes o financeiro pesa um pouquinho, pesa. Às vezes algumas dificuldades pesam, mas é quase geral. 100% das dificuldades da obra é lidar com o ser humano. Eu vim, inclusive, conversando com a minha esposa hoje, a gente vinha vindo, e eu lembrei de alguns, não vou dizer... acho que não é nem muito correto o pastor falar isso, né? Mas vou falar de uma forma mais eufemística, né? Algumas pessoas não gratas que passaram, né, pela minha vida. E aí eu estava lembrando de um caso com a bispa vindo no caminho. Eu falei assim, amor, vou te contar. Se realmente Deus não nos ajudasse a ressignificar os nossos pensamentos, eu acho que a gente ia acabar brigando com alguns. Porque na obra a gente é injustiçado, né? A gente é injustiçado, a gente é caluniado. E aí eu sempre falo uma coisa que é o seguinte: quando a gente é acusado, mas sem a gente ter feito nada, tá tudo tranquilo, porque a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, né? Tá tudo tranquilo. Agora, mas quando nós somos acusados por coisa que a gente faz, aí a gente tem que realmente estar vigilante, né? Pensando que talvez aquela perseguição ela se faz necessária e se faz justo porque a gente está dando brecha. Não sei se vocês estão me entendendo, né? A gente dá brecha para isso aí. Mas assim, é muita dificuldade mesmo. Eu acho que a gente está de pé porque é o Senhor de fato que nos sustenta. Eu acho que não tem um ministério, né, que não passe dificuldade, não passe luta. Mas aí o que acontece? Em tudo isso, queridos, Deus está também nos aprimorando. Talvez a gente pense que é difícil lidar com as pessoas, mas eu também tenho entendido que a gente tem que aprender a lidar com a gente primeiro. Eu acho que a nossa dificuldade está porque a gente não aprendeu a lidar com a gente primeiro. Quando a gente aprende a lutar com a gente mesmo primeiro, eu acho que fica mais, digamos assim, suportável a obra, e aí a gente aprende a caminhar um pouco mais. A gente também não deve esquecer que
também, além dessa caminhada que nós temos também, nós temos o desafio de fazer com que o reino de Deus amplie e avance. Temos, eu acho assim também que no meio das lutas que passamos no ministério, mas na verdade não é só no ministério, em tudo na nossa vida a gente passa uma luta, sim ou não? A gente passa a luta em casa, a gente passa a luta no trabalho, em todos os momentos nós passamos assim lutas, sabe, lutas. E também essas lutas que a gente passa no ministério e até na empresa, onde a gente passa, ela visa o quê, queridos? O nosso aprimoramento. E aí eu queria só comentar um pouquinho nesse texto que nós vamos ler aqui, que dá base para essa palavra, é o que está em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 1 ao versículo 10. Queria ler com você essa passagem, tá bom? Para a gente continuar essa meditação, tá bom? Que diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Mas antes de ler, também saudar minha mãe que está aí. Seja bem-vinda, mamãe. Amém? Deus abençoe. Nossos irmãos aqui da congregação, nosso pastor João, Deus abençoe também. Minha apóstola, meu evangelista Alberto, nosso líder Eugênio, que veio nos acompanhando nessa caravana até aqui em Nova Vitória. Amém? Glória a Deus. Nossas irmãs, a Lohane. Cadê a Lohane, né? Lohane, né? Ou é Lohane? Lohane mesmo, acertei, né? A Lohane e a Larissa. A Lohane e a Larissa. A irmã Larissa, a irmã Luli. Deus abençoe. E eu vindo agora... Alice, mas... E a irmã da Alice, cadê a Isabelle, né? Cadê a Isabelle? Tá aí, Isabelle? Foi ele rapidinho. Tranquilo. Então vamos lá, queridos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Dá o versículo 10, diz assim. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Amém? Perplexos, porém não desanimados. Amém? Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifestasse em nosso corpo. Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor. Fala de uma forma especial, Pai, aos nossos corações nessa noite. Submetemos, Pai, essa palavra, essa ministração ao Teu nome, ao Teu reino. Que o Senhor nos direcione, Pai, em todas as coisas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Que o Teu reino seja manifestado nessa hora. Que possamos, Senhor, sair daqui felizes, alegres, pela esperança e as promessas que a Tua palavra nos dá. É assim que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, queridos? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre algo interessante, sobre muitas vezes estarmos atribulados, amém? Perplexos, amém?
e também perseguidos. Você pode dizer atribulados, perplexos e perseguidos. Seria o APP, diga APP, atribulados, perplexos e perseguidos. Você não, né? Um mnemônico para você lembrar do ensinamento do apóstolo Paulo. E depois você vai lembrar do DDD. Amém? Diga assim, porém não, ou melhor, né? Isso. Não, você vai lembrar do ADD, que vai ser angustiados, não angustiados. Diga desanimados, nem destruídos. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo fala de algumas características que nós passamos como servos de Deus. Ele fala das tribulações, ele fala das perplexidades e fala também das perseguições. E também fala de estar abatidos. Amém? Na verdade, são 4 pontos que o apóstolo Paulo traz aqui. Eu falei 3, mas na verdade são 4 pontos. Fala também de estar abatido, né? Repita aí, diga atribulado, perplexo, perseguidos e abatidos. Tudo isso o crente ele enfrenta, queridos. Porém, para cada uma dessas características que o crente passa, o apóstolo Paulo nos diz que existe um contraponto a isso que nós enfrentamos. Então, em tudo somos atribulados, diga, mas não angustiados. Tribulação, vamos passar, amém? Perplexos, mas não desanimados. Então, o crente pode estar perplexo, mas não dizer assim, estou tão desanimado, tão sem força, né? Eu não consigo mais caminhar. Não, aí é o contrário. Você pode estar perplexo, mas não desanimado. Cansei de servir a Jesus. Não pode. Aí, se está desanimado, é porque já está desviado, né? Está desanimado, provavelmente já está meio que desviado. Aí, ele pode estar também perseguido. Mas estou desamparado. Ninguém me ajuda. Não. Porque Paulo identifica que existe alguém que nos ajuda primeiro. Quem é que nos ajuda primeiro? O Senhor. Amém? E aí também, abatido, sim, pois estou abatido, estou um pouco, né, talvez cansado um pouquinho, mas não estou destruído. Não estou destruído. Não consigo mais fazer a obra de Deus. Não. Destruído, não. Ninguém pode estou destruído ao ponto de não querer mais fazer a obra. Por que isso aqui é importante entender? Porque às vezes Paulo sabia identificar exatamente o que estava sentindo, mas também sabia identificar aquilo que de fato ele não estava. Não, destruído eu não estou, porque o Senhor está comigo, então eu não estou destruído. Destruído está quem não está servindo a Deus, né? Destruído aqueles que estão quem não está servindo a Deus. Ontem eu estava meditando, queridos, num crente do Egito, um cristão cópita que no dia que ele aceitou Jesus, ele foi decapitado. E por que ele foi servir a Jesus? Porque ele trabalhava com um grupo de cristãos, né, servos, lá no Oriente Médio, e o Estado Islâmico os capturou, né? E pediu que todos negassem Jesus. E todos disseram que não, e aquele que tinha aceitado Jesus pelo testemunho daqueles outros, falou que o Deus deles era o Deus dele também agora, então ele preferia morrer. E aí colocaram todos enfileirados, né? E tinha todos aqueles soldados do Estado Islâmico, aqueles terroristas, e todos com uma faca, né? Cortaram o pescoço deles, né? Deles todos, né? Então, e aí eu fiquei pensando, né? Até que ponto, né, nós podemos, né, nos sujeitar à obra de Deus? Será que um dia que formos colocados no extremo, será que nós vamos, né, negar Jesus, né, negar o chamado? Será que somos ousados ao ponto de realmente ir até as últimas consequências, né? Mas só negar um pouquinho, depois eu digo que sirvo, né? Mas se aquele era o teste, a prova final, né? E muitos de nós estamos, talvez, às vezes, até esfriando por coisas menores. Estamos esfriando por coisas que, na verdade, não dá nem para dizer que é prova. Não dá nem para dizer que é prova. Prova é colocado realmente no extremo, né? Para negar o Senhor. Então, com essa palavra, eu quero meditar um pouquinho nisso, sobre o que Paulo nos confronta para continuarmos servindo a Deus
em decorrente das circunstâncias. Eu acho que todos nós, de alguma forma ou outra, estamos passando algum tipo de dificuldade. Pode não parecer, mas você não sabe quantos problemas eu passo também lá na congregação, lá no Terra Nova. Não é tudo perfeito não, irmãos. Tem pessoas que têm talvez essa impressão que lá é tudo bem, é fácil lidar com as pessoas. Não é fácil. Nenhuma congregação é fácil lidar com as pessoas, lidar um com o outro, mas pelo Senhor nós temos que aprender a lidar com muitas situações. Inclusive o apóstolo Paulo, ele traz essa reflexão porque ele fala inclusive no versículo 4 algo interessante. Versículo 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, pessoas não conseguem perceber a glória de Deus que está na nossa vida, o que Paulo responde? É para os que se perdem que está encoberto. Então, se a pessoa não consegue ver Jesus em nós, a culpa não é nossa. É porque existe um inimigo que cegou o entendimento dessas pessoas. E aí o que acontece? No versículo 4, Paulo fala, nos quais o Deus desse século cegou, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas Paulo, independente desse entendimento que ele tem, isso não é motivo para ele esfriar. Nós não podemos esfriar, por exemplo, no nosso chamado, em decorrência de pessoas ou não estarem fazendo a obra do Senhor em detrimento de tudo aquilo que você pregou, de tudo aquilo que você já fez. O que você está entendendo? Então, por que isso é importante? Por isso que Paulo fala no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, Paulo, em detrimento daqueles que respondem ou não ao Evangelho, ele permanece firme. Ele permanece fazendo aquilo que Deus o chamou. Independente da ausência de um glória a Deus, a ausência de fazer algo que você já ensinou, como eu falei para você lá na congregação, o nosso desafio é que a gente ensina, irmãos, mas alguns não fazem. Não fazem, irmãos, isso é muito frustrante. Mas eu me apego nessa palavra que diz, bom, se nós estamos pregando a verdade, estamos andando num bom testemunho, é para eles que está encoberto. Mas não estou usando isso como algo para mim me excluir da minha responsabilidade como pregador, como discípulo, discipulador. Muito pelo contrário, mas é só para entender que existe uma luta espiritual. Irmãos, se existia resistência contra o apóstolo Paulo, que era, irmãos, aquele que andou com Jesus, o que dirá nós, que talvez muitos de nós sequer vimos o Senhor Jesus. Quem já viu Jesus aqui, irmãos? Talvez pouquíssimos tiveram a oportunidade de ver, mas essa resistência ela é real. Mas isso, muitas vezes, ela nos frustra, Porque as pessoas não respondem ao Evangelho como nós gostaríamos que elas correspondessem. E o versículo 6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, continuemos fazendo a obra, pregando a palavra, crendo que o Espírito de Deus vai fazer a obra nesses corações, no qual o Evangelho parece que está encoberto para essas pessoas. Sabendo também que Deus está trabalhando, que nós precisamos estar caminhando naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, queridos? E aí, por isso que Paulo fala, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? Esse evangelho tão maravilhoso. Amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo fala, epa, peraí, ainda bem que eu enfrento essas dificuldades. Sabe por quê? Porque isso nos ajuda a nos manter em humildade. Quem está entendendo? Nos ajuda a depender mais de Deus. Irmãos, com muita sinceridade, eu digo para você, se eu não entendesse essas coisas, eu acho que eu tinha balançado já no chamado pastoral, no chamado como líder. Por quê? Porque é muita dificuldade, irmãos. As pessoas, você acha que elas estão entendendo, mas às vezes a impressão que a gente tem, irmão, você passa o ano inteirinho pregando, ensinando, discipulando, levando para o qualicamp, amando, beijando, dando carinho, colocando no colo, caminhando, intercedendo, aconselhando, mas parece, irmãos, que não flui. Incrível isso. Isso é um pouco frustrante. Quem passa por isso? Eu enfrento, isso é um pouco frustrante. Mas nós vamos começar a entender que essa glória não é nossa, essa glória é do Senhor.
Então, cabe a nós o quê? Como diz o apóstolo Paulo, se ainda está encoberto esse evangelho, é porque o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas, irmãos. Irmãos, é incrível, é grande a batalha espiritual. E não, digamos assim, se impressione com grandes templos e grandes localidades, onde parece que existem muitas pessoas, mas eu digo para você, a maioria é vazia, irmãos. Irmãos, eu ando por aí, eu digo, para achar uma pessoa de Deus, irmãos, é raro. Você vê muitas pessoas que se dizem crentes, servo, mas quando você vê o testemunho, irmãos, fica a desejar. A desejar. Temos discípulos, irmãos, que passam suas crises, você está mostrando o caminho, você está direcionando, mas a pessoa, ela insiste, né? Em fazer totalmente o contrário da palavra. Não é que eu quero que a pessoa siga o que eu estou dizendo, mas que ela se baseie pela palavra que nós estamos ensinando. Eu contei até para a pastora Justo, para o pastor Sérgio, quando visitamos ele na quinta-feira, uma luta de alguns discípulos que passam, que às vezes está há anos, irmãos, num sofrimento, numa situação, simplesmente por medo. Sabe, simplesmente por medo, se submete a situações constrangedoras, né, principalmente em relacionamentos, né, coisas que envolvem a família, e aí vamos, sofre, só para tardar o inevitável, que às vezes algo que não vai, algo que, por exemplo, poderia encurtar uma situação, né, aquilo que é iminente, mas deixa tardar para algo que já vai acontecer de qualquer forma. Então, porque simplesmente não se posiciona, porque tem medo, porque não deixa a palavra de Deus resplandecer, né, no seu coração. Então, o apóstolo Paulo, ele vai traçando, mostrando que a sua dependência, ela está em Deus, né? A sua dependência, ela vem de Deus. O que mantém o apóstolo Paulo de pé, irmãos, são essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E também, né, irmãos, levando no corpo o morrer de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, para concluir essa palavra, ele escreve a sua segunda carta, ele está escrevendo, na verdade, como uma resposta à sua primeira carta, justamente pelo qual ele está ensinando para uma igreja que tinha até dons, uma igreja que tinha chamado, uma igreja que era usada por Deus em muitos momentos, mas ela falhava, irmãos, de uma forma muito triste nas questões dos relacionamentos, né? Na divisão que havia dentro da igreja, na falta de respeito, né, com a liderança, com a falta de unidade dentro do corpo. Então, pessoas que no fundo, irmãos, estavam, na verdade, dando margem para os seus próprios orgulhos, né, dando margem para as suas próprias vaidades. Deus, irmãos, com a igreja, ele trabalha algo muito forte dentro de nós, que é quebrar o nosso orgulho todos os dias. Deus está nos quebrando todos os dias. Tudo que acontece, irmãos, na nossa vida, no ministério, na comunhão, tem uma grande finalidade. Dentre essas finalidades está quebrar o nosso orgulho. Porque na igreja não é o que só eu quero, mas é o que fica melhor para todos. E às vezes não é a minha opinião, mas se é para o bom andamento do corpo, né, para o ajuste da comunhão, por que não ceder, né? Por exemplo. Então eu deixo essa palavra aqui para nossa reflexão nessa noite, em dizer que nós devemos cumprir o nosso chamado em detrimento dos desafios, em detrimento das dificuldades que nós passamos, porque vamos enfrentar. Todos nós passamos dificuldades e passamos lutas, mas que possamos dizer, como Paulo, né, nos diz aqui, atribulados, porém não angustiados. Não angustiados. O que mais que Paulo fala? Perplexos, né? Talvez, meu Deus, como que isso aconteceu, né? Por que tudo isso está acontecendo, mas não desanimado? Né? Não retroceder, não parar no nosso chamado. Perseguidos, mas não desamparados. Né? Porque eu tenho que entender que, independente da situação que eu esteja passando, irmãos, Deus, eu preciso fazer esse exercício mental nos meus pensamentos. Deus está comigo. Deus, ele está no meio dessas tribulações. Né? Quem aqui, irmãos, pode dizer que não está passando uma luta? Né? Eu passo as minhas lutas, todos nós que aqui estamos passamos grandes lutas e desafios. Né? E se nós não tivermos assim uma vida mesmo com Deus, de oração, a gente vai botar a culpa em todo mundo.
Né? E a gente vai tentar achar um culpado que na verdade não existe, né? O que mais? E finalizando, o apóstolo Paulo fala, perseguidos, mas não desamparados, fala assim, abatidos, porém não destruídos. Então Paulo fala, não, peraí, eu estou passando tudo isso, mas não acabou minha história, não. Não acabou a minha história. Eu posso estar passando por desafios, sim, eu estou passando por dificuldades, sim. Talvez é no financeiro, sim, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E esses dias a pastora, uma das nossas pastoras lá teve um sonho com o Senhor. Aí ela me contou ontem. Eu sonhei com o Senhor, que eu estava rodeado de várias pré-adolescentes e adolescentes ao seu redor. Eu estava com os livros abertos ensinando eles. Né? E aí eu lembrei daquilo que Deus provavelmente vai confirmar, né? Talvez no mês de março aí, né? E aí para mostrar que Deus, eu falei, amém, vamos para ganhar esses jovens também, né? Vamos estar lá. O foco é trazer essa juventude para o Senhor, né? E queridos, mas também, sinceramente, também falando, não esqueçamos do nosso chamado, né? Como eu falei aqui, não vamos esquecer daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não vamos esquecer que o Senhor conta com a gente. Irmãos, e nossa vida vai passar muito rápido. A gente acha que viveu muito, 60, 70, 80, 90 anos. Amém, claro. Para essa vida, sim. Mas tem uma eternidade que está nos aguardando. Né? E Deus colocou uma obra nas nossas mãos. Amém? E mesmo sabendo as dificuldades, o apóstolo Paulo não retrocedeu. Amém? Nós não vamos retroceder. Amém? Como dizia o nosso apóstolo Tomé. Tem que ser para frente e para cima. Se vamos recuar um pouco, mas é para pegar embalo para continuar indo. Amém? Como o apóstolo Paulo nos ensinou. Sigamos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, dando um exemplo aqui para finalizar também essa palavra, às vezes tem chove muitas vezes, né? Mas quando é trabalho a gente não falta, né? Quando é trabalho você não falta. Mas a gente não consegue levar a obra de Deus a sério, muitas vezes, como um trabalho para o Senhor. O nosso trabalho na obra de Deus é muito mais importante do que o nosso trabalho secular. É muito mais. Eu sei que nos sustenta, amém, Deus não quer que nós abandonemos. Mas ao mesmo empenho, a mesma garra, a mesma vontade, devemos devotar para o trabalho que fazemos na obra do Senhor. Né? Tudo bem, às vezes a gente faz um treinamento lá na congregação, está tendo um treinamento de quarta-feira, mas o povo realmente põe uma dificuldade quando vê a chuva, não pode. Quando chove, quem é que falta aí? Você pode até atrasar um pouquinho, mas você não vai faltar trabalho. A não ser, irmãos, que cai um dilúvio na cidade de Manaus, todo mundo tem que... Mas é capaz de algum ainda aparecer no trabalho de lancha. É para não faltar. Mas quando é a obra, a chuva nem chega, é sério, irmão, já abandona, é porque é longe. Meu Deus, gente. E às vezes a gente faz uma vez por semana, 2 vezes na semana. Então acho que a gente vem como líder, precisamos rever muito isso. Rever muito isso. Eu sei que nosso trabalho ele é sugado durante a semana, sim, mas a gente precisa também pensar nisso. Né, que a obra de Deus ela é muito mais prioridade, né? Ela é muito mais prioridade. E às vezes a gente vem com o culto, né, vem com uma programação, um treinamento, às vezes é 2, 3 horas no máximo. E a pessoa ela não reclama o dia todo. Sabe por quê? Porque no subconsciente, isso aqui, fala mais alto. Jesus falou que o dinheiro é um senhor. E eu quero que vocês tenham dinheiro. Eu não quero que vocês não tenham, eu quero que vocês tenham dinheiro. Mas cuidado. Isso aqui, fala mais alto quando eu falto o treinamento, quando eu não me esforço para ir para uma reunião, quando o evangelismo é uma luta, quando eu tenho uma chuva já não é motivo para mim não ir mais. Quando eu gripar, meu amigo nem pegou calma, nem está gripado, já pensa na gripe. Ou seja, o seu bem-estar é muito mais importante do que a obra. Eu falo, gente, vamos fazer a obra, vamos nos posicionar. Eu não sei se o pessoal me observa, mas em todas as programações, se você vê, eu estou lá. Eu procuro estar em todas as programações. Procure estar em todas as programações. Por quê? Porque a gente, para falar, tem que ser exemplo. Então, estou lá no dia de sábado, dia de quarta, vamos fazer o culto de ensino. A dificuldade eu tinha muita dificuldade quando começamos a obra lá no Terra Nova. Muita dificuldade mesmo.
Mas Deus supriu, irmão, nossas necessidades para continuarmos fazendo a obra. Amém? Nós não vamos parar. Né? No começo, tudo é difícil. Eu acho que foi muito difícil os 5 primeiros anos da obra. Não tinha ninguém lá. Foi muito. Só que nós temos que trabalhar com foco. Fazendo o NEF, a visão do ministério, fazendo o NEF, visitando, envolvido, ligando para as pessoas, suportando a chatice dos outros, suportando as desculpas dos outros, suportando o desprezo dos outros, as mentiras dos outros. É assim que se faz discípulo. Pegando patada dos outros, é assim que a gente faz discípulo. Tem pra onde correr. Até a gente poder o evangelho entrar no coração e o reino dos céus resplandecer nos corações. Não tem, porque se fosse tudo assim muito facinho, né? Falou, já está todo mundo vindo. A gente prega 1000 vezes, né? Para talvez vir um. Mas glória a Deus, se de 1000 pregações vier um, amém. Né? Se de 100 pregações vierem um, tá, amém. Mas nós vamos avançar. Tá bom, queridos? Então, diga assim, eu vou cumprir o meu chamado com excelência. Amém? Vamos cumprir o nosso chamado com excelência, para que a obra de Deus continue crescendo, continue avançando para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ensinar a palavra, vamos orar, vamos envolver com os NEFs, vamos participar das programações, porque vai avançar. Tá bom? Mas, claro que nesse processo tem suas dificuldades, mas faz parte. Tá bom? Tudo faz parte. E nesse processo eu também estou melhorando como ser humano. Amém? Estou sendo mais paciente, mais amoroso, né? E aí nós vamos. Amém, queridos? Tá bom? Quem entendeu essa palavra e toma posse? Amém? Você pode aplaudir o Senhor?